Foi não. Foi tu que tirou, foi? Ah, sim. Amém, queridos? Quantos estão com expectativa de que vão ouvir? Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. É contigo. Amém, gente? Glória a Deus. Antes que a gente inicie, né, fazer uma breve oração, né? Curva a tua cabeça aí. Eu sei que vocês estão com expectativas para esses dias e eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente com vocês e tem falado já desde ontem. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui na tua presença. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas nesse momento estão aproveitando esses dias de feriado não para lembrar do teu sacrifício, mas para buscarem seus próprios prazeres. Mas, Senhor, não quero aqui dizer que sou melhor do que eles, porque um dia estive no lugar deles. E o Senhor, com a sua imensa e imensurável misericórdia, me resgatou. E eu peço que o Senhor que o Senhor os resgate também dessa ignorância e desse lugar de condenação, para que eles possam ter o mesmo privilégio que nós estamos tendo aqui, de ouvir a tua palavra, de crescer e de me aproximar, de nos aproximarmos mais ainda de ti. Que teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo mais uma vez, porque, Senhor, eu tenho aprendido que a minha convenção é diária, porque o Senhor me ensinou que todos os dias eu tenho que tomar a minha cruz e seguir-te. E tomar a cruz é sempre dizer não para mim mesmo. E é por isso que eu te agradeço. Nos convence, Espírito Santo, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu tomar um golinho aqui. Eu ia começar dizendo, e aí, meus lindos? Mas eu acho que não ia pegar bem não, né, João? Mas é melhor, né? Falar de outro jeito. Gente, é o seguinte. Nós temos falado, eu sei que o tema da conferência tem falado sobre identidade. E eu vou tentar ser breve com vocês. E vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, versículo 18. A gente vai ler até o 23 e depois a gente vai dar um pulinho e vai ler o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, aqui o apóstolo Paulo ele fala uma coisa impressionante que a primeira vez que eu li eu achei interessante. Ele fala que a criação geme com dores de parto. A criação está sofrendo. Quando o homem caiu, toda a criação
E essa criação, quando você vai compreender o que é isso, fala do cosmos. Fala de tudo aquilo que foi criado por Deus. Está gemendo. E tem uma grande expectativa. E a expectativa dessa criação é a revelação dos filhos de Deus. É a redenção dos filhos de Deus. Essa redenção fala de perdão, de reparação, de libertação. É interessante, a criação, o cosmos, o universo, tudo que foi criado por Deus, essa palavra expectativa, no grego, fala de alguém que está com os olhos assim, como se estivesse em cima do muro, numa expectativa muito grande, ansioso, num suspense, esperando o dia em que os filhos de Deus vão ser revelados. Por que isso? Porque no dia que os filhos de Deus forem, quando houver a redenção, a libertação, a conclusão da obra de Cristo em nós, a criação também vai ser liberta. Porque ela também ficou sujeita à queda. E essa palavra aqui que fala que a criação ela caiu numa inutilidade. Essa palavra inutilidade fala de algo que ficou sem propósito. Entrou em corrupção, em decadência, em derrocada. A criação entrou num caos. A criação entrou num caos. Mas Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um plano. Fala para a pessoa que está do seu lado. Os planos de Deus jamais podem ser impedidos. Quem foi que disse isso? Quem sabe? Quem foi que disse isso? Não foi o pastor Júnior. Foi Jó. Jó, no capítulo 42 do seu livro, diz: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Se você estiver nos planos de Deus, você será bem-sucedido. Você será bem-sucedida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, Deus tinha um plano. E qual era o plano? Porque o povo se espalhou na terra. O povo caiu, o homem caiu no pecado, se multiplicou e foi se espalhando pela terra. Mas estava em pecado. Mas Deus tinha um plano de restauração. E que plano era esse? Um plano de redenção. Ele escolhe um homem. Diz, olha, eu vou escolher um homem. E ele vai lá em Ur dos Caldeus e escolhe um homem chamado Abrão. Ele diz, olha, Abrão, eu quero que você saia do meio da sua família. Esse pessoal idólatra, você não vai mais viver do politeísmo. Você vai conhecer um só Deus. Você vai para uma terra que mana leite e mel, uma terra diferente, uma terra que eu vou te mostrar. E ali, durante a caminhada com Abrão, ele faz um pacto com Abrão, ele faz uma aliança. Ele diz, olha, Abrão, o teu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, porque você vai ser pai de multidões. Repita comigo, pai. Se liga nessa palavra, pai. Você vai ser pai de multidões. Você está vendo as estrelas? Você está vendo a areia do mar? Você pode contá-las? Você não pode. Assim vai ser a tua descendência. Assim vai ser a tua descendência. Repita comigo, descendência. Se ligue nessa palavra. Pai, descendentes. Porque ele disse, olha, porque através de ti, Abraão, benditas serão todas as famílias da terra. Repita comigo, famílias. É interessante, o apóstolo Paulo lhe fala o seguinte. Em Colossenses, capítulo 2, eu acho que no versículo 17, ele diz bem assim, olha. Essas coisas são sombras daquilo que há de vir. Porque a realidade de tudo é Cristo. Ele está dizendo, olha, todas as coisas que lá atrás aconteceram, todas as coisas que Deus realizou lá atrás, na verdade é sombra
sombra do que está por vir, e tudo converge em Cristo, porque tudo na vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus termina em Cristo. Termina em Cristo, o foco é Cristo, o fim é Cristo. Tudo vai em direção de Cristo, porque Cristo é a plenitude da perfeição. E tudo que Deus contou lá atrás e fez lá atrás estava direcionado apontando para Jesus Cristo. E Deus escolheu Abrão, e através de Abraão veio Isaac, Jacó, José e seus irmãos. E já não era mais um homem, mas um povo. Um povo que Deus dizia, esse povo é o meu povo escolhido. Era um povo que se chamava, que era chamado por Deus, por seu. Era um povo escolhido de Deus. Era o povo hebreu, que cresceu de uma maneira tão grande, que quando estava no Egito, o seu crescimento foi tão numeroso que incomodou os egípcios, incomodou Faraó. Aquele não era mais um homem, mas um povo. Deus tinha um povo. Entre nações e tribos e povos, tinha um povo que se destacava. Era o povo de Israel, era o povo de Deus, era o povo judeu. Mas como eu disse a vocês, que Deus tem sempre um plano e tudo lá atrás aponta para algo maior, que termina em Cristo. Deus queria ter mais que um povo. Deus queria ter mais que um povo. Como eu disse a você, lá atrás, que eu pedi para você repetir, quando Deus chamou Abraão, ele disse, olha, tu vai ser pai de multidões, tu vai ter descendentes, e as famílias da terra vão ser benditas através de ti. Deus tinha algo maior do que ter um povo. Deus queria uma família. Porque Deus quer ser pai de muitos filhos. Deus quer ser pai de muitos filhos. Deus quer mais do que um povo para chamar de seu. Deus quer ser pai de filhos. E é sobre essa identidade que eu vou falar com vocês nessa noite. Essa identidade que vocês têm que buscar, que vocês têm que manter, que vocês têm que perseverar, de filhos. Vocês são mais do que alguém que faz parte do povo de Deus. Você é filho e filha de Deus. Porque como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 34, quando chegar aquele grande dia em que Jesus vai voltar, ele não vai lhe identificar como o irmão da mídia, ou o apóstolo, ou o pastor, ou o diácono, mas ele vai dizer, venham benditos, o rei vai dizer, venham benditos do meu Pai, benditos do meu Pai, venham para o reino que lhe foi reservado desde a fundação do mundo. Ele vai chamar os filhos, venham benditos do meu Pai. Porque antes de qualquer ofício, seja de apóstolo, seja de líder de célula, seja de discipulador, seja do que quer que você faça em Deus, antes de qualquer ofício, você tem que ser filho e filha de Deus. Essa é a principal identidade que você deve ter. E quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? É aquilo que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos aqueles que receberam Jesus e creram nele, foram feitos pelo poder de Deus, filhos de Deus. Todos aqueles que receberam o Filho, todos aqueles que receberam a Cristo,
foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas não pela vontade da carne. Versículo 13. Não pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, nem pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo, aqueles que creem no seu nome. Jesus não veio somente para mostrar que você tinha um Deus, mas que você tinha um Pai. E você precisa ter certeza dessa identidade. É como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, e no versículo 36 ele escreveu algo interessante. Ele disse: olha, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês entenderam? Que por Cristo vocês se tornaram descendentes daqueles descendentes e filhos de Abraão também? Lá de trás, tudo converge em Jesus Cristo. Então, se você quer ser filho, você tem que crer no Cristo. Mas há uma coisa interessante. Lá em Marcos, no capítulo 1 de Marcos, nós vemos um momento em que Jesus, ele encontra com João Batista e vai ser batizado. E naquele momento em que ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem em forma de pomba e vem e repousa sobre a sua cabeça. E a voz dos céus diz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E aprenda uma coisa sobre isso, que aqueles que são filhos, eles são amados. Não pelo que fazem, mas pelo que são. Porque se você reparar, quando Deus falou que Jesus Cristo era seu filho e era amado, Jesus não tinha feito nada ainda, não tinha feito nada do seu ministério. Jesus ainda não tinha curado leprosos, Jesus ainda não tinha ressuscitado mortos, Jesus não tinha pregado o evangelho, Jesus ainda não estava na montanha ensinando no seu sermão. Jesus ainda não estava fazendo maravilhas e milagres, nem prodígios, nem expulsando demônios. Jesus ainda não tinha feito nada, mas já era um filho amado. Porque ser um filho amado não tem nada a ver com o que você faz, mas está relacionado com quem você é em Deus. Está relacionado à sua atitude e ao seu comportamento, não em suas obras. As obras são consequências. As obras são consequências, como está escrito, que nós fomos feitos, feitura de Deus para as boas obras, nós fomos feitos. Mas antes de fazer, como disse aqui o pastor Kleber, nós devemos ser. Isso está relacionado à sua atitude e ao seu comportamento. Quando ninguém está lhe vendo, quando você está sozinho, ou quando você estiver entre ímpios, é o seu testemunho, é a sua vida, é o seu estilo de ser. É o ser, não é o fazer, não é o ter, é o ser, que lhe diz que você é filho e filha amada. Mas ele fala algo mais interessante, ele diz o seguinte: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí é diferente. Porque quem é pai, quem é mãe, tem filhos e quando o filho obedece, você ama. E quando desobedece, você continua amando. Mas o filho que obedece, a filha que obedece,
agrada o pai, agrada a mãe. É diferente. E ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E agradar a Deus é diferente. No versículo 29, eu vou ler de novo do capítulo 8 de Romanos, diz o seguinte: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o padrão. Então existe um padrão, existe um modelo para que nós venhamos ser filhos de Deus. E o modelo é quem? Cristo. Porque Cristo foi o primeiro de muitos. Então, se você quer viver nessa identidade de filhos, o padrão é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 1, 2: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, se eu quero viver essa identidade, que naquele dia vai ser revelada, quando Deus disser: venham benditos do meu Pai, eu preciso viver um padrão, e o padrão de ser filho é Jesus Cristo. Você pode ver que antes da palavra dizer, antes de o Senhor exercer, na verdade, antes de Jesus exercer a sua unção messiânica, ele já era o Filho. Em todo o tempo, Jesus é identificado como o Filho de Deus. E para ser, e para viver esse padrão, eu vou dar 3 coisas nessa noite para vocês. Bem rápidas. Pelo menos 3 coisas, 3 características daqueles que são filhos de Deus. O primeiro é: seja santo. Fala para a pessoa do seu lado: os filhos de Deus são santos. 1 Pedro 1, 14 e 16 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A primeira característica da identidade dos filhos, daqueles que são filhos, é que ele é santo, é que eles são santos. Mas aprenda uma coisa, queridos. Nós sabemos que vivemos em um mundo tão depravado que ser santo nos padrões de Deus vai fazer com que você se destaque. O mundo está tão perdido, está tão distorcido. A gente vê tanta aberração, como foi dito hoje na reunião, né? Tem gente que se sente uma joaninha, né? Outros se sentem uma cobra. Outros se casam com árvores. A gente está vivendo uma distorção, uma loucura de identidade tão grande, que as pessoas ficam dizendo: olha, eu sou uma pessoa, eu sou um cachorro que nasci num corpo de um humano. A gente vê essas coisas, dá vontade de rir, mas na verdade é a depravação, é a iniquidade que aumenta, como está escrito na palavra, que quanto mais, né, nos últimos dias a iniquidade ela ia se multiplicar e está se multiplicando. Então ser santo nessa geração se destaca. Mas uma coisa que a gente tem que aprender, queridos, que é ser santo é se separar, mas não se isolar. Porque a gente tem que ter cuidado. Eu digo: eu quero ser santo. Você diz: eu quero ser santa. Eu quero ser santo. Mas ser santo não é se isolar das pessoas. É se separar dos costumes do mundo. Você sabia que os fariseus, os mais santarrões, criticavam Jesus porque Jesus estava sempre entre os pecadores, entre as prostitutas.
E você vê que sempre existe pessoas que procuram os extremos disso. Algumas dizem, está vendo Jesus? Ele não julgava ninguém, ele estava sempre entre os pecadores e as prostitutas, eles estavam sempre entre os homossexuais, os pecadores, os ladrões. Mas Jesus não se misturava com eles. Jesus estava ali com um fim: salvá-los e restaurá-los. Ser santo não é se isolar das pessoas, mas se separar do costume do mundo. Ser santo não é se sentir superior, mas em ter um coração quebrantado e um coração humilhado. Porque você muitas vezes vai ser provado, e ser santo muitas vezes é levar você a situações em que você pode até errar, você pode até falhar, mas você vai ter que ter a capacidade de se humilhar, de pedir perdão e de perdoar. Ser filho também é ser servos. Em Marcos capítulo 10, no versículo 42 ao 45, diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Os imitadores de Cristo, o Filho, os imitadores de Cristo, o Filho, são servos de todos. Vivemos em uma geração tão egoísta que ser servo chama a atenção. Nós vivemos numa geração geração de coaches, que só falta dizer que Deus se derrete por você. Vivemos uma geração de coaches que troca o lugar onde o homem é adorado e Deus é o garçom que vem servir. Mas aprendemos aqui que o modelo daqueles que imitam a Cristo, porque Cristo é a referência de identidade de filho, é servir a todos. É servir a todos. Essa é a verdadeira característica daqueles que servem. E isso tem sido um grande desafio diante de uma geração que só quer ser servida. A gente precisa, antes, e assim, às vezes a gente pensa que servir é sempre estar dando algo a alguém, é sempre querendo agradar alguém, e não é agradar as pessoas, mas fazer aquilo que elas precisam. E antes de você sair por aí servindo as pessoas, comece a servir as pessoas no quarto da tua casa. Como é isso, pastor? Como Daniel, como o profeta Daniel, como também nós temos o exemplo de Daniel e também temos exemplos de Isaías, homens que, quando choraram diante de Deus, eles disseram, por exemplo, Isaías disse: Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Daniel, quando foi orar e clamar ao Senhor, ele disse: Senhor, eu faço parte de um povo que pecou contra ti. Tanto Isaías como Daniel se colocou em intercessão pelas pessoas e começaram a servi-las, intercedendo por elas.
se colocando no lugar. Porque os servos começam a servir dentro dos seus quartos de oração. Porque às vezes, muitas vezes, talvez você venha a ser tentado a servir com as intenções erradas, só por pura vaidade. Mas Deus conhece as intenções do coração. Aqueles que têm a identidade de Cristo, de filho, eles servem ao Senhor. Sim, mas antes servem em suas casas, orando, intercedendo, e chorando, e clamando por suas vidas e dessa geração. Essa geração está precisando de servos que oram por elas. Essa geração que está agora aproveitando o feriadão, bebendo, farrando, se prostituindo. Espera que tenha alguém que esteja intercedendo por elas. Esse é o primeiro serviço de um filho de Deus diante de Deus. É intercedendo por sua geração. Daniel e Isaías, antes de exercer o seu ministério, estava lá intercedendo por ele e por aquela geração. E por fim, para a gente encerrar, os filhos de Deus são pessoas que têm fé. Em Hebreus 11:6, eu vou ler aquilo que vocês estão cansados de ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos ficar de pé? Existe uma grande expectativa de toda a criação. Toda a criação está numa expectativa da revelação dos filhos de Deus. E a gente aprendeu aqui que é desses filhos que essa criação está esperando, que esses filhos precisam ser santos, ser servos, mas que esses filhos precisam também ser pessoas de fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo, certa vez, contando uma parábola, ele disse bem assim: olha, quando o Filho do Homem voltar à terra, vai encontrar fé? E no dia que o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Ele vai encontrar pessoas que estão esperando por eles? Ele vai encontrar pessoas que estão preparando um caminho, como a gente ouviu na canção agora. Estou preparando o caminho. Será que ele vai encontrar pessoas que vão estar preparando o caminho? Ou pessoas que vão estar cantando, preparando o caminho? Deus, os filhos de Deus, são homens e mulheres de fé. E ser um homem e uma mulher de fé, queridos, vai cobrar de vocês resistência. Vai cobrar de vocês perseverança. Vai cobrar de vocês persistência. Nessa geração que não aguenta ouvir um não, será que Deus vai encontrar pessoas firmes, resistentes? Porque quando ele voltar, a Bíblia diz que a terra vai estar numa grande crise, uma grande tribulação. E é por isso que ele pergunta: eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Será que eu vou encontrar soldados prontos, feridos, mas
firmes e leais e fiéis a mim até o fim, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, ele está sempre falando, mas aqueles que perseverarem até o fim, eu lhes darei a coroa da vida. Ele vai encontrar pessoas perseverando até o fim. Amém? Eu sei, querido, que no mundo nós temos muitas aflições e nós vamos nos deparar com muitas lutas. Não é fácil. Se manter fiel em nossa geração não é fácil. Se manter firme no propósito em nosso tempo não é fácil. Se manter corajoso, sem medo, reconhecer os erros, voltar, fazer o caminho de volta, não é fácil. Eu faço o caminho de volta quase todos os dias, de muitas coisas. Mas eu sei que tem situações que vai exigir de você se humilhar para você mesmo, colocar toda a sua reputação debaixo dos seus pés, pegar a cruz e dizer: Senhor, eu me humilho por ti, porque o Senhor me representa tudo para mim. Vai exigir o esforço e a coragem de vocês, mas principalmente a humildade de vocês. E ser humilde é ser quebrantado, arrependido e humilhado. Ser um homem e uma mulher de fé é encarar demônios quase todos os dias. Demônios que vão trazer acusações. Demônios que vão se opor a você com violência. Demônios que vão vir através de uma enfermidade, através de um grande problema em casa, através de perseguições. O demônio ali vai vir com força de todas as formas. E ser um filho de Deus de fé é enfrentar esses demônios sem medo, mas crendo que é a vitória daqueles que creem em Cristo Jesus. Para conhecimento de muitos, eu passei 4 anos em crise no meu casamento. Faz pouco tempo, acho que quase um pouco, menos de um ano que a minha esposa voltou. Foram 4 anos de luta. Foram 4 anos muito difíceis. Eu orava, adorava aqui nesse lugar, com todo o coração sincero. Mas até aqui eu lutava contra demônios, enquanto eu estava adorando. Teve dias que eu passei, não foi 2, 3 dias, 4 dias sem dormir, foi semanas, sem uma noite de sono de paz. Mas sabe o que eu fazia? Nos 3, 4 primeiros dias, eu sofri. Mas no 5º dia eu disse: Ei, sabe de uma coisa, diabo? Você está tirando a minha paz, eu vou tirar a sua. Já que você está me acordando toda madrugada, eu vou orar agora contra você toda madrugada. E as minhas madrugadas eram de oração, era de guerra. Era de guerra. Do nada o meu sono passou a voltar. Eu acho que ele disse: Isso aqui não tem condições, não. Dá não, dá não, dá não, dá não. Tá me dando trabalho. Eram guerras, eram lutas. Contra a minha carne e contra demônios. Mas 4 anos depois, aí certo dia, toda vez o pastor Manassés falava comigo: E aí, filhão, como é que tá? As notícias não eram tão boas. Mas teve um dia quando ele perguntou: E aí, meu filho, como é que está? Eu disse: Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E no dia quando eu ouvi algo, que eu vi que era o decreto de vitória de Deus, o Senhor me deu uma canção. Na verdade, me lembrou, viu? Não deu não, viu?
Porque senão alguém vai dizer, eita, pastor Kleber ia logo pedir para... Não. Ele não me deu a canção, me lembrou de uma canção. Eu disse a ele que ia cantar hoje, eu vou cantar. Eu disse que ia cantar, tá vendo? Eu disse, não estava me entendendo, não. Deixa eu só um pouquinho de água aqui, viu? Se a Valentina tivesse aqui, ia tapar os ouvidos. Mas vamos lá. Mas foi uma canção. O Espírito Santo fala muito comigo em músicas. Todo dia eu acordo com uma canção. Ele me lembra. E eu louvo aquela canção que ele pede para eu louvar. E nesse dia que eu ouvi essa voz de vitória, ele me fez lembrar de uma canção que eu quero que vocês cantem comigo. Diz assim: é assim que eu luto minhas guerras. E aí, lembra? Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. É, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. Lute sua guerra. Assim que eu luto minhas guerras. Você não está sozinho, não. Parece só. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Deus quer homens e mulheres de fé, que vai estar preparado para guerrear. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados, as ordens malignas que agem nas regiões celestiais. Se levantem como filhos de Deus, prontos e preparados, militantes, para destruir todas essas obras malignas, porque foi para isso que Deus lhes chamou, para pisar as obras do diabo, para desfazer aquilo que ele fez, e somente aqueles que estão na imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que pode vencer essas guerras. Aplaudam o Senhor. E seja filho de Deus. Aleluia.